Já aconteceu de vocês terminarem de ler um livro incrível, irem atrás de opinião ou de resenha sobre eles e descobrirem que ninguém está falando sobre essa história? Que o livro não é conhecido por quase ninguém, você se sente solitário, isolado, parece que só você leu aquela história incrível? Pensando nisso, no vídeo de hoje eu vou falar de alguns livros que eu achei incríveis, mas parece que ninguém conhece. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, estou muito feliz de ter vocês aqui comigo em mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns livros incríveis que eu li, amei, mas quando eu fui conversar com as pessoas sobre eles, eu descobri que ninguém tinha lido. Eles merecem os seus 5 minutos de fama, então é por isso que eles estão nesse vídeo. E eu espero convencer vocês a lerem pelo menos um deles. Vou começar com o suspense investigativo, que é Filme Noturno, da Marisha Pessl. Li esse livro no ano passado, adorei, achei incrível, mas quando eu fui buscar a resenha, descobri que pouquíssimas pessoas tinham lido. Esse livro é protagonizado por um jornalista chamado Scott, que ele é obcecado por um cineasta meio obscuro chamado Stanislas Cordova. Ele resolve investigar a vida desse cineasta porque ele acha que existem mistérios por trás dele, e ele também acha que a morte da filha desse cineasta, que foi supostamente um suicídio, esconde mais do que isso, e ele quer investigar. Quanto mais ele adentra no mundo desse cineasta, no mundo dos seus filmes obscuros que estão só lá na Deep Web, ele descobre cada vez mais segredos sobre si próprio. É aquele tipo de livro, aquele tipo de investigação que acontece aos pouquinhos, né? O personagem vai descobrindo pistas conforme ele vai investigando, entrevistando pessoas, buscando vestígios. É um livro que tem um tom noir muito bem construído. Ele é longo, é denso, mas vale a pena. E é o tipo de livro que ele tem tanto material em anexo, tem entrevistas, tem sites, tem revista, tem descrição de autópsia, boletim policial, tem tanta coisa que conforme você vai lendo, você começa a acreditar que aquela história é toda real. E aí a confusão entre real e imaginário começa a se mesclar ali na cabeça do leitor. Vale a pena cada segundo gasto nessa história. Outro livro que eu li há algum tempo, achei incrível, mas nunca vi ninguém falando sobre ele aqui no YouTube ou em outros canais, em outros sites, é o A Irmandade Perdida, da Anne Fortier. A Anne é conhecida por um outro livro dela, que se não me engano, que é sobre Julieta, que também é super famoso, mas esse livro aqui dela é pouco conhecido, pelo menos aqui no Brasil. E a coisa mais legal desse livro, pelo menos pra mim, foi a ideia que ela cria, a visão que ela tem sobre as Amazonas, as guerreiras gregas. E uma das coisas mais legais que esse livro trouxe pra mim enquanto leitora foi essa ideia. Ela cria ali um mito ao redor das Amazonas gregas muito original. É uma ficção com fundo histórico que vai ser protagonizado por uma pesquisadora chamada Diana. A Diana é uma professora de Oxford especializada em mitologia grega, e um dia ela vai receber uma proposta para estudar as Amazonas, o mito das Amazonas no norte da África. Ela vai para lá e ela vai descobrir um templo com mais de 3.000 anos de idade que esconde alguns segredos. Esses segredos talvez tenham a ver com a avó dela, que desapareceu quando ela criança, e antes de desaparecer falou que era descendente de Amazonas. É no meio disso que ela vai começar a estudar a Mirina, que é a primeira rainha das Amazonas, e aí passado e presente começam a se confundir. É um livro que tem mistério, tem história, tem romance romântico e tem bastante mitologia. Então, para quem gosta dessa mistura, eu acho que vale a pena conferir esse livro incrível. Outro livro que eu gosto muito e tô sempre tentando convencer todo mundo ao meu redor a ler e dar uma chance é O Terror, do Dan Simmons. Essa aqui é uma aventura histórica com uma pitada de fantasia, e essa história é baseada em um fato. Nesse livro a gente acompanha a malfadada Expedição Franklin, que era uma expedição da Marinha Britânica, lançada em 1845, que buscava, reclamar a passagem noroeste, aquela passagem lá no Ártico que ligaria o Oceano Atlântico ao Pacífico, que era o sonho de toda a nação durante o século XIX. Acontece que a expedição Franklin, comandada pelo John Franklin, que era composta por 2 navios, o Erebus e o Terror, desapareceu. E durante muito tempo ela foi uma certa vergonha para a Marinha Britânica, porque os 2 navios eram o que havia de mais tecnológico naquela época. Era tudo assim, bem equipado, um comandante extremamente competente, e de repente os navios desapareceram assim, no ar, ninguém sabia de nada. Então, pensando nesse desaparecimento, nesse grande mistério náutico, o Dan Simmons escreveu O Terror. Aqui ele usa essa história como base, mas ele cria ali a sua própria fantasia ao redor do que teria acontecido
acontecido com os 2 navios e com os tripulantes enquanto eles estavam presos no gelo do Ártico. É um livro incrível para quem gosta de história, para quem gosta de histórias marítimas, para quem gosta de livros que falem ou que colocam os personagens em situações extremas e muito absurdas, que é o caso do gelo do Ártico. É um livro assim que vai te tirar o fôlego enquanto você estiver lendo, e você vai ficar muito agoniado por aqueles personagens e se perguntando o tempo todo como é que eles vão sair daí, se é que eles vão sair. Eu fiz um vídeo sobre esse livro, eu vou deixar aqui para vocês, mas eu já vou dar uma notícia para vocês. Os destroços desse navio foram encontrados pelo Canadá, não faz muito tempo, faz poucos anos, aliás. Então agora a gente já sabe que o Erebus e o Terror foram realmente encontrados ali na costa do Canadá e eles realmente afundaram em algum momento. Agora a questão do porquê, bom, aí fica para ficção responder. Se você gosta de suspense histórico, você precisa ler O Alienista, do Caleb Carr. Esse livro é tão bom que virou série na Netflix, uma série muito boa também, muito fiel à história, mas o livro, na minha opinião, é ainda muito melhor. Esse é um suspense que se passa em Nova York de 1890 e vai falar sobre uma série de assassinatos de garotos, só que esses garotos, em sua maioria, eles são imigrantes e muito pobres, então existe uma certa cegueira social em relação a esses assassinatos. A sociedade nova-iorquina daquele momento não dá muita bola para isso porque não se importa com essas crianças. E é nesse momento que vai entrar em cena, então, o personagem principal, que é o Dr. Chrysler. Ele é um alienista, que era como eram chamadas aquelas pessoas que tratavam ou que lidavam com as questões mentais ali no século XIX. Ele vai começar a notar que existe um padrão nesses assassinatos e que é possível que todos eles estejam sendo cometidos pela mesma pessoa. Porém, aí que vem o pulo do gato. A noção do serial killer, né, o que constitui, como age o serial killer, não existia no século XIX. Então, o Dr. Chrysler, ele está andando ali às cegas, né, e tateando e descobrindo as coisas por si só, porque todos os conceitos que hoje nós temos como certos sobre serial killers não existiam ali em Nova York de 1890. Além dessa questão dos assassinatos, esse livro é muito incrível porque ele traz um ótimo paralelo ali sobre aquela sociedade, sobre como Nova York estava dividida entre a riqueza e a pobreza extrema e como existia uma crise em relação aos imigrantes naquele momento. E ele vai falar sobre como esse abandono social em relação a alguns grupos específicos fomentava e alimentava esse preconceito e também a violência. É um livro incrível que toca em vários pontos muito sensíveis dessa sociedade e que também traz assim um romance investigativo espetacular. Não posso fechar esse vídeo sem indicar para vocês pelo menos um livro de não ficção, e o livro que eu quero indicar hoje é o maravilhoso Medicina dos Horrores, da Lindsay Fitzharris. Esse é um livro de não ficção que fala sobre o século XIX e o ambiente assustador e revolucionário da cirurgia. Ela nos leva de volta no tempo para os anfiteatros de operação, que eram aquelas salas onde todo mundo se colocava ali para observar as operações que aconteciam na frente de todo mundo e que obviamente não existiam antibióticos, não tinha anestesia, era tudo feito ali de forma crua. E um dos pontos centrais que ela traz nessa narrativa é como essas pessoas, né, esses pacientes morriam, né? Os hospitais eram chamados de casas da morte porque quem entrava lá dificilmente saía, porque não havia o entendimento dos micro-organismos que estavam agindo naquela situação. Então os médicos não lavavam as mãos, não trocavam de roupa, usavam os mesmos instrumentos em todos os pacientes e obviamente isso causava uma contaminação e todas essas pessoas vinham a óbito. É nesse ínterim que ela apresenta o personagem principal do seu livro, que é o médico Joseph Lister, que é um médico muito jovem que foi o pioneiro em começar a verificar e perceber que talvez existissem coisas muito minúsculas e invisíveis a olho nu que estavam matando essas pessoas. Ele é o médico que vai introduzir o conceito da sepsia para evitar essas mortes e as infecções, e ela nos mostra qual foi o caminho que esse médico teve que percorrer para fazer que as suas ideias fossem aceitas e utilizadas. E aí que a gente percebe que a gente teve muita sorte de nascer nessa época em que nós estamos agora. Livro, ó, nota 10 para quem gosta de medicina e história. Lembrando que todos os livros que eu comentei aqui com vocês hoje já estão aqui embaixo, tá? Listadinhos no box de descrição para que vocês tenham acesso a eles caso ficarem interessados por algum. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e me contem aqui se tem algum livro que vocês amam, mas que ninguém conhece. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.